Fala moçada, beleza? Professor Everton aqui na área para dar início ao estudo da geometria espacial. Nessa aula nós vamos falar sobre os prismas, beleza? Professor, o que é o prisma? Bom, moçada, aqui nós temos uma definição que diz assim, ó, são poliedros convexos formados por duas faces congruentes, ou seja, iguais, contidas em planos paralelos distintos, beleza? Então eu tenho aqui ó, o plano alfa e o plano beta. Eu tenho aqui ó, essa face ABCDE, que é um pentágono, e aqui no plano beta eu tenho a face A', B', C', D' e A'. Essas duas faces são congruentes, são iguais, e a gente chama de base, tá legal? E as faces laterais, ó, que são esses retângulos aqui, beleza? Vão ser paralelogramos, né? Via de regra, né, vão ser retângulos, mas podem ser também outros tipos aí de quadriláteros, tá legal? Show de bola. E aí tem algumas coisas importantes aqui que a gente precisa, né, identificar no prisma. Bom, já falei aqui, ó, da base, né, que eu estou pintando aqui. Nós temos duas bases, beleza? Cada pontinho desse aqui, ó, é um vértice. Aí a distância entre dois vértices aqui, ó, vai me dar uma aresta da base. Quando eu pego um vértice numa base e um vértice em outra base e ligo, ó, esse cara aqui, ó, vai nos dar o que? A aresta lateral. Bacana? E essa figura formada aqui, ó, esse paralelogramo formado aqui, esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de face lateral, beleza? Então eu tenho aqui, ó, a base superior, a base inferior, beleza? A base vai variar aqui de acordo com o polígono, tá? Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, um octógono. Vai variar, tá? Os mais comuns são um quadrado, né? Que aí vai ser um bloco retangular, que a gente vai ver na próxima aula, que é o paralelepípedo, reto retângulo. Pode ser um triângulo, né? Também, muito comum. O hexágono e o pentágono, beleza? Então é isso, moçada. Isso aqui é o prisma. É um sólido geométrico com duas bases paralelas e congruentes. Essas linhas que eu estou marcando aqui, ó, são as arestas laterais. Beleza? O que mais interessa aqui para a gente, moçada, é o prisma que a gente chama de prisma regular. Beleza? Que é todo prisma reto, tudo bem? Todo prisma reto, cuja base é uma região poligonal limitada por um polígono regular. Professor, o que é um polígono regular? Moçada, polígono regular é todo polígono que ele é equilátero e equiângulo, ou seja, equilátero tem todos os lados, perdão, com a mesma medida, e equiângulo tem todos os ângulos internos congruentes, ou seja, também iguais. Então, para ser polígono regular, além de ter todos os lados iguais, tem que ter todos os ângulos internos também iguais. Bacana? Por isso que a gente fala que ele é equilátero e equiângulo. Tá legal? O prisma é reto, moçada, quando ó, a aresta lateral ela é perpendicular aqui ó, ao plano da base. Beleza? Se tiver alguma inclinaçãozinha, a gente diz que o prisma é oblíquo. Tá legal? O que mais cai na sua provinha é o prisma reto. Show? Aqui, ó, eu tenho um prisma onde a base é um hexágono. Então, esse prisma ele recebe o nome de prisma hexagonal ou prisma de base hexagonal. Já esse aqui, ó, do nosso primeiro desenho, ele seria um prisma pentagonal, já que a base é um pentágono, beleza? É assim que a gente vai nomear o prisma, tá? É de acordo com o polígono da base. Se o polígono da base é um triângulo, é um prisma triangular. Se ele é um hexágono, né? O polígono da base é um hexágono, então o prisma é chamado de prisma hexagonal. Show de bola? E aí, moçada, tem algumas coisas que a gente precisa saber calcular aqui, tá? A gente precisa saber calcular aqui, ó, a área dessa base, beleza? Que vai ser um polígono de n lados. A gente precisa saber calcular aqui ó, a área dessa face, né, que é a face lateral. Via de regra, aí, quando é um polígono regular, vai ser um retângulo.
A altura, né, que é a distância entre as duas bases. A área lateral, que seria a soma de todas as áreas, né, laterais aqui. Basta você calcular a área de uma e multiplicar, né, pelo número de lados do polígono, né? Porque de cada aresta aqui, ó, da base, vai surgir aqui, ó, uma face lateral. Beleza? Show de bola? O que mais que a gente precisa saber calcular, professor? A área total. A área total, moçada, é a soma das duas áreas das bases, né? A área da base de cima, mais a área da base de baixo, perdão, mais a área lateral. E o volume, aqui no prisma, a área da base vezes a altura. Tá legal? Show de bola? Então, a área lateral, nós temos que saber calcular a área total e o volume. Como é que calcula o volume, professor? A área da base vezes a altura. Como é que calcula a área total? É a área lateral, é a soma de todas essas áreas retangulares aqui, mais duas vezes a área de uma base, tá legal? E a área lateral, né? Você calcula, por exemplo, aqui, ó, a área desse retângulo. Como a base é um hexágono, ou seja, vão ter aqui, ó, 6 retângulos ao redor, né, desse prisma. Então, você faria 6 vezes, né, a área de uma face. Tá legal? Show de bola? É isso que você precisa saber. Bacana? Vamos aqui a alguns exemplos. Nosso exemplo diz assim, ó, temos na figura a planificação de um sólido cujo volume é igual a... Bom, moçada, aqui nós temos um prisma, tá? Triangular, né? Porque a base é um triângulo. Se a gente fechar aqui, ó, a gente vai ter algo mais ou menos, né, parecido com isso aqui, ó. Imagina aí que tá perfeito. Tá legal? Mais ou menos isso aqui seria a nossa figurinha, né, montada. Show? Seria um prisma triangular, ou seja, um prisma, né, de base triangular. Legal? E aí, moçada, ele nos fornece aqui, ó, a aresta, né, da base. A aresta, ó, 4, 4 e aqui também é 4. Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Então, a área da base, galera, é a área de um triângulo equilátero. Aí você tem que saber lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? E isso aqui é a área de um triângulo equilátero, beleza? Show de bola? O lado aqui, ó, ele me deu. O lado do triângulo é 4. Então ficaria assim, ó, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Dividido por 4 vai dar 4. Então, 4 raiz de 3 centímetros quadrados seria a área da base. Show? A altura, moçada, é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui equivale a 9. Pronto. Então, a gente consegue matar a questão. A questão que é o volume. É a área da base vezes a altura. Então, o nosso volume vai ser igual a 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 9. Portanto, o volume aí procurado vai ser 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Show de bola. Morreu aqui a nossa questão, letra D de detona. Bacana, moçada? Bem tranquilo, beleza? É só aplicação de fórmula. Vamos aqui a mais uma questãozinha, que diz assim, ó. A altura de um prisma reto mede 8 centímetros e sua base é um hexágono regular, cujo apótoma mede raiz de 3 centímetros. Nessas condições, determine a área total e o volume desse prisma. Legal, show de bola. Vou tentar aqui representar, moçada, esse prisma, tá legal? Vamos tentar representar esse cara aqui para a gente visualizar aqui algumas medidas importantes. Imagina aqui que está perfeito. Esse aqui é um hexágono regular, ou seja, ele tem todos os lados iguais. Legal, show de bola. E aí, moçada, desenhando aqui, ó, esse camarada, ficaria mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Imagina que tá perfeito aí. Me ajuda que eu te ajudo.
Eu só tentar ajeitar mais aqui. Beleza. Então, galera, agora, ó, eu tenho aqui, né, a representação mais ou menos aí do meu prisma, né, de base hexagonal. Show de bola. Como ele diz que a base aqui, ó, é um hexágono, você tem que saber, moçada, calcular a área de um hexágono, beleza? A área do hexágono, como ele diz que é um hexágono regular, ó, quando a gente fizer isso aqui, moçada, olha só que lindo que vai acontecer, ó. Quando eu ligar aqui, ó, as diagonais desse hexágono, eu vou formar exatamente aqui, ó, exatamente seis triângulos equiláteros, tá legal? Seis triângulos equiláteros. E a gente já viu que a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo, ou seja, 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que a gente pode dar uma simplificada aqui, ó, por 2 vai dar 3, por 2 vai dar 2. Com isso, a gente conclui que a área do hexágono ele vai ser igual a 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bacana? Se você conseguir memorizar isso, ajuda. Se não, calcular a área de um triângulo equilátero, multiplica por 6. Show. Beleza. Então, eu tenho o que de informação aqui, professor? Eu tenho a altura, né? A altura do prisma. Ou seja, como ele é reto, né? A altura coincide aqui, ó, com a aresta lateral. Então, a altura aqui é 8. A altura é 8 centímetros. Bacana. 8 centímetros. Eu preciso calcular a área total e o volume. Para eu calcular a área total, eu preciso calcular a área lateral, né? E a área da base. Bacana. Só que eu não sei, né? Eu não sei quanto mede a aresta da base, mas eu sei quanto mede o apótema, tá? Do hexágono regular. Professor, que diabo é apótema? Moçada, o apótema é esse camarada aqui, ó. É a distância do centro aqui, ó, do polígono até o ponto médio do lado oposto. Seria esse camaradinho aqui. Beleza? Show de bola? Como aquele triângulo ali, ó, que eu vou tirar lá de dentro, ó, ele é equilátero. Esse triângulo aí, ó, ele é equilátero. O que que acontece? A apótema aí nada mais é do que a altura desse triângulo. Beleza? Então, ó, ele me deu isso daqui, ó. Isso daqui é raiz quadrada de 3. Como é um triângulo equilátero, a gente tem uma formulazinha para altura também, tá? Do triângulo equilátero. É lado raiz de 3 sobre 2. Só que essa altura aqui, moçada, é exatamente o apótema, né? Do hexágono. Beleza? Ou seja, isso aqui é raiz de 3. Logo, esse cara tem que ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, simplificando aqui, ó, raiz de 3 por raiz de 3, aqui vai ficar 1. Então, nós teremos aqui, ó, que L sobre 2 é igual a 1. Com isso, passando o 2 para cá, ó, multiplicando, a gente conclui que o L é 2. Show de bola. Ou seja, a aresta aqui, ó, a aresta da base é 2. Tá legal? Só lembrando isso aqui, ó, tudo é igual, né? Porque é um hexágono regular. Show de bola. Então, ó, já achei esse cara aqui. Com isso, galera, eu já consigo calcular aqui, ó, a área, né, de uma face lateral, né? A área de uma face ali, ó, seria 2 vezes 8, ou seja, 16 centímetros quadrados. Legal. Show de bola. Então, a área lateral seria 6 vezes 16. 6 vezes 10 dá 60. 6 vezes 6, 36. 36 mais 60, 96 centímetros quadrados. Legal, professor. Eu só não entendi por que que o senhor multiplicou por 6. Porque aqui, moçada, são 6
faces laterais, são 6 retângulos. Bacana? Basta você olhar para cá, ó, para o polígono da base. Ó. Esse cara, ele tem 6 lados. Então, de cada lado aqui, ó, vai subir uma face lateral. Show. Legal. Nós já encontramos aqui, ó, a área lateral e já encontramos, né, também a aresta da base. O que que eu preciso, professor? Para calcular o que eu quero. A questão pede, né, a área total. A área total, moçada, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Bacana? Então, a minha área total vai ser igual à área lateral, que nós já calculamos aqui, ó, 96, mais 2 vezes a área da base. Eu vou calcular bem aqui, ó. A área da base é a área do hexágono. 3 vezes o lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 2. Só que o lado, nós encontramos aqui, ó. O lado é 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, ficaria assim, ó. 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, né? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Logo, a área da base vai ser 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Show de bola. E agora, professor? Agora eu vou substituir lá em cima, ó. Vai ficar 2 vezes 6 raiz de 3. Logo, a área total vai ser igual a 96 mais 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa aí seria a nossa área total. E o volume, professor? O volume, tranquilo, moçada. O volume, ó, é a área da base vezes a altura. Logo, o nosso volume vai ser igual a quanto? Vai ser 6 raiz de 3, que é a área da base, vezes a altura, ó, que é 8. A questão nos forneceu, vezes 8. Portanto, o volume desse prisma aí vai ser 8 vezes 6 raiz de 3, 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Essa aí seria a nossa resposta para o volume. Bacana, moçada? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.